Fala como é que foi, como é que começou a Oscar, né? Com as pessoas, fala como é que foi a tua relação com as pessoas do início, quando que eu resolveu desenvolver a Oscar. Acho que a Oscar começa de uma ideia, de uma necessidade, né, de fazer, eu precisava criar, não pensei como negócio, mas pensei em criar alguma coisa que fosse útil para aquela expedição que eu fiz lá atrás, na Concagua. Eu fiz e usei meu conhecimento, usei o que eu sabia fazer, o que eu entendia de corpo humano e de biofísica, anatomia, biomecânica, etc. E usei meu conhecimento e criei uma roupa que protegia o corpo contra o frio, contra intempéries, etc. E ao mesmo tempo, quando eu desenhei, tive que desenhar, né? Eu não sabia desenhar. Eu tive que criar uma roupa. Eu acho que deu para ver naquela época que eu tinha senso estético. E ficou uma roupa boa, tecnicamente e qualidade de primeiro padrão. Acho que isso é uma das coisas certas de qualquer negócio na vida, fazer a coisa com a melhor qualidade possível. E esteticamente bom, ficou bonito, as pessoas começaram a gostar. E aí a coisa segue em diante. Começa com uma ideia, né? Começa com uma ideia. E eu percebi quando eu via os estrangeiros, quando eu viajava para fora, tudo olhando o casaco, eu percebia que tinha feito uma coisa com uma qualidade internacional e que todos olhavam e gostavam também da estética, da beleza. E daí, naquele momento, eu percebi que ali tinha uma oportunidade de negócio. Mas um negócio pensando numa coisa assim. Eu sempre tive a nítida impressão de quem eram os clientes meus da Oscar, sabe? Quem ia entender meu estilo, minha proposta, quem sabia entender o que é produto desenvolvido com qualidade e um produto feito com beleza e que tivesse sempre o valor correto dele. Eu não tive dúvida desde o primeiro início, primeira vez que eu tive a ideia de fazer a Oscar, de que ela fosse ter sucesso, o sucesso que ela tem hoje e que espero que vai ter ainda um sucesso maior. E como é que é a tua relação com as pessoas, tua liderança no início, bem no início quando começou a Oscar? A Oscar era só uma coisa minha, junto com a minha namorada, meu irmão que me ajudou no início. A relação minha era muito mais com os stakeholders, vamos chamar assim na época, né? Que era a costureira, o cortador, o vendedor da loja, o gerente da lojinha de Búzios. Então, falar desde o início de uma relação de liderança, hoje quando tem uma empresa que tem 1.200 funcionários, é muito diferente. Então, perguntar sobre uma liderança no início, a liderança é com você mesmo e com aquelas pessoas que sempre apostam, acreditam na sua visão, na sua ideia. Esse eu acho que cria um comprometimento mútuo, entendeu? Naquele momento que você realmente constrói uma visão. Através dessa visão, né, para falar de liderança, você compartilha com os outros, que seja esse grupo de 3, 4 pessoas, ou que seja com 1.200 pessoas, você compartilha essa visão, você faz com que as pessoas entendam, compreendam onde você pretende levar a empresa, a sua ideia. A partir disso, você traça, você entende, você enxerga para construir aquela sua ideia lá na frente de sucesso, você tem que entender, em primeiro lugar, quais são as vantagens que tem, as oportunidades que podem ocorrer lá na frente, as dificuldades que pode ter, e a partir disso, você tendo elas no seu campo de visão, para a sua visão, você cria uma missão, né? E uma missão que você leva ela a todos os seus colaboradores, todos os seus parceiros, que sejam sócios, os colaboradores, que sejam os fornecedores, etc., que acreditam nela, que compreendem que você, através de uma missão proposta, todos sabem aonde se pretende chegar, não com uma pretensão, tá? Mas com uma visão.
tá? Uma chance, uma oportunidade de conquistar um espaço, um posicionamento da sua marca, da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço. E a partir disso você começa, em primeiro lugar, você tem que entender então esses obstáculos e essas vantagens que pode ter. Você tem que conhecer o seu próprio talento, suas próprias dificuldades, compreender o talento e dificuldades de toda a sua equipe. A partir disso, traçar um plano, desenhar um plano estratégico para atingir essa missão, compartilhando com todos esse plano. E a função de um líder, eu acho, além de dar visão, criar a missão, né? Enxergando todo esse trajeto que você tem que passar, e entender que você vai conquistar cada um passo a passo, entender o momento dele, compartilhar com os outros nisso, criar metas ao longo desse caminho, né? A partir disso, que você dá uma direção a toda a sua equipe. O trabalho, eu acho que de um líder, de um diretor, um executivo, um CEO, um diretor criativo, é você ir alimentando em toda a cadeia dos colaboradores, alimentando sempre com aquela visão, com a missão e direcionando aonde tem as boas oportunidades e tentando fazer com que a equipe melhore, que seja através da pesquisa ou de experimentações novas ou de novos aprendizados, etc., e ganhando mais aptidões onde tem as suas dificuldades. Eu acho que essa é a missão do líder, entender? É dar direção, criar a estratégia e ficar acompanhando a cada passo para que as pessoas não comecem a, sabe, a tendência natural de todo ser humano é seguir às vezes o seu próprio caminho. Você tem que ter um próprio caminho seu individual na sua vida pessoal, mas dentro de uma empresa, de um projeto, você tem que com que aquilo faça parte da sua vida e compreender que você faz parte de um núcleo, de um grupo de pessoas, de uma engrenagem com que ela só vai funcionar se você estiver coordenado, com a visão, com a missão e com as metas naquele caminho. Eu já respondi várias perguntas assim. Não, pois, é por aí, né? Para ti, quais são as maiores dificuldades vivenciadas? E como é que tu busca superar elas? São várias. Você tem desde as crises econômicas, no momento de crise econômica, tem as dificuldades, talvez. Acho que eu tenho dificuldade muito maior, às vezes, não uma dificuldade no sentido ruim, uma dificuldade que eu tenho, acho que com algumas pessoas novas nas equipes, que talvez não. Eu percebo que quando eu coloco a visão e algumas ideias de projetos assim de médio e longo prazo, as pessoas novas às vezes não conseguem compreender. Elas acham muito distante de uma realidade do dia a dia. Então, ficam às vezes um pouco céticas, entendeu, quanto às propostas que eu faço, mas já percebi ao longo desses meus 25 anos que, talvez não tenha percebido, mas as pessoas que trabalham comigo já tenho percebido que essas coisas, talvez, quando você fala assim, em termos de visão, né, de médio e longo prazo, parecem coisas distantes, até impossíveis, já percebendo que nós atingimos essas metas, nós atingimos esse momento de visão minha, então ganho uma confiança na empresa e nas pessoas com que acaba contaminando as outras no sentido bom dos novos, mas eu sempre tenho essa dificuldade, às vezes, dos novos compreenderem um pouco o que eu sou, o que eu faço, entendeu? Entender, na verdade, o que é uma liderança. Liderança não é o patrão, o chefe que dá ordens, né? Eu acho que é aquele que colabora, que dá visão e colabora com que com a sua equipe, comandado, siga, entendeu, aquele caminho. Como tu já falou, já respondeu várias das perguntas, mas vamos lá, como é que tu te avalia como um líder? Eu acho que eu sou um líder positivo, eu acho que tem, talvez por trabalhar nessa questão criativa,
sou um líder onde as pessoas assim acho que admiram a questão das ideias, entendeu? De propor novas ideias e elas virarem às vezes um sucesso de prestígio para a marca e de sucesso comercial e tudo. Mas ao mesmo tempo, talvez eu, por não ser eu não sou uma pessoa que trabalha dentro da empresa seguindo os horários, os padrões, entendeu? Comuns assim de empresa, por exemplo, você sabe, para mim eu trabalho o tempo inteiro. Eu trabalho em casa, eu trabalho quando eu estou surfando, eu trabalho quando eu estou visitando uma galeria de arte, eu trabalho quando eu estou num museu, eu trabalho quando eu estou lendo um livro, eu trabalho quando eu estou fazendo um desenho, quando eu estou pintando, quando eu estou fotografando, quando eu estou numa reunião de conselho, quando eu sento com todas as minhas equipes e conto uma história de alguma coisa que vira uma coleção. Então, talvez, dessa forma, pessoas que não trabalhem na área criativa e compreendam o negócio, talvez não entendam o meu modelo de trabalho, entendeu? Como eu me vejo, eu acho como os grandes, talvez, líderes criativos que já tiveram, assim, entendeu? Talvez não numa questão de, imagina, longe de coisa, mas só uma coisa tipo um Leonardo da Vinci, ele tinha uma equipe que trabalhava, fazia as coisas dele. Você pega um Steve Jobs, ele tem uma ideia, uma visão e tudo, e fez com que todo mundo, né, acreditasse na visão e seguisse, e todo mundo colocasse o seu melhor talento possível, acreditando que está criando uma coisa nova, não está criando alguma coisa que já exista. Isso é bem mais difícil de ter. Então eu gosto desses tipos de lideranças que tiveram, onde leva a questão criativa, desenhando não só uma ideia, mas desenhando um projeto com equipe, um projeto com um grupo de pessoas para chegar naquele ponto. Umas últimas perguntas como é que tu entende ética e como é que tu supera os dilemas éticos? Bom, primeiro, eu acho que ética é uma questão de educação. Acho que ética ela vem de berço, né? Acho que ética vem de educação, ética em relação ao ser humano, aos valores, né, do ser humano. A questão ética corporativa nas empresas, existe algumas regras, né, na corporação que são criadas pela própria cultura da sua empresa, né, que você traz a ela pelos seus próprios valores, e tem também a questão de ética, uma ética mais, vamos dizer assim, um standard de ética no segmento, no seu próprio segmento da sua indústria, do seu negócio, ou em geral. A ética às vezes até muda muitas vezes conforme a cultura em vários países, em várias regiões. Eu acho que assim, uma coisa a questão ética que acho muito, primeiro que no Brasil, a nossa cultura, a gente conhece a ética, mas a gente não, acho que não gosto nem de me colocar nisso, não me considero como brasileiro, nós estamos dentro de um mercado aqui nosso, uma cultura nossa, mas ela não é respeitada, ela não tem respeito. E na minha própria indústria, que é a indústria da moda, a ética está muito perdida. A questão de falsificação, a questão como as pessoas levam a cópia como se fosse uma coisa rotineira, ou às vezes levam até como uma vantagem competitiva nesse mercado da moda, eu acho que isso é uma coisa muito ruim para a nossa própria cultura, para a nossa própria indústria, para os próprios negócios e inclusive para o nosso negócio. Eu vejo que a sociedade é permissiva, a sociedade nossa aplaude aquele antiético que existe. Eu percebo isso, acho que no dia a dia nosso, ao longo dos anos, a própria Oscar, você vê às vezes que a própria justiça condena, entendeu?
por ilegalidade aquilo que é feito, mas a sociedade, fornecedores, a indústria toda, ela não respeita. Ela acha que é normal a cópia, porque a cópia é uma coisa que você está tirando, foi uma dedicação de alguém que trabalhou durante um longo tempo para criar alguma coisa original, sua, autoral, ou seja, pertence a ele. Ninguém tem o direito de tirar aquilo sem estar, primeiro, pedir a permissão e outra, de pagar os seus royalties, pagar o seu, entendeu? Pagar por aquele trabalho, como qualquer outro trabalho. Então é uma coisa ilegal, antiética e imoral. E a questão ética, nesse sentido aqui, ela é bastante prejudicial a todo o negócio. E falando numa questão de ética empresarial, acho que cada grupo tem as suas próprias regras, mas baseadas sempre dentro de uma ética do respeito ao próximo. Bom, para fechar, eu vou te dar 6 frases. Qual tu te relaciona melhor? A primeira, faça o que eu digo. A segunda, a pessoa vem primeiro. Venha comigo. Faça como eu faço. O que você acha? Ou que tal tentar assim? Eu teria 3 aí, né? Tem que escolher uma. Escolha as que tu acha mais melhor te relaciona. Acho que é venha comigo. Uhum. O que você acha? Uhum. E a terceira qual é? Terceira, a última não, a última. A última, que tal tentar assim? Que tal tentar assim? São essas 3 aí. A frase seria: você gosta de mobilizar pessoas em direção ao objetivo, claro. Uhum. Formar consenso através de participação. Sim. E preparar as pessoas para o futuro. Perfeito. Acho que esse é o meu Perfeito. modelo de liderança. E eu percebo que quem trabalha comigo, quando me descrevem para outras pessoas, eles falam exatamente isso, que eu sou assim. Uhum. Tem alguma pergunta, Pedro? Não, acho que está completo. Tá bom, então. Obrigado. Ficou falado assim, entendeu? Eu falei da... Lembre porque eu sou um artista, né? Um artista, né? Entendeu? Então elas são... não sei que puxa um pouco para esse... Bom, mas a gente já sabe como tu busca te desenvolver como um líder. Acho que escutando mais, teve um período, eu diria uns 15 anos atrás, onde eu percebi que a Osklen, ou seja, que as minhas ideias, meus conceitos, realmente se transformavam em um negócio. Eu vi que então teria realmente a capacidade da Osklen deslanchar. Mas eu comecei, eu li uma bibliografia, eu li alguns livros de exemplo de líderes, entendeu? Hoje em dia não leio mais isso, não é o que me atrai na leitura, estou mais nas artes, entendeu? E na filosofia do que na questão de me exercitar na liderança, mas acho que talvez com uma maturidade, né? Eu já tenho talvez com 25 anos, acho que realmente a descentralização e o espírito de equipe, cada vez mais colocando isso em voga e dando uma direção, esse próprio exercício, por exemplo, que no nosso segmento, na Osklen, ele acontece, vamos dizer, a cada 6 meses tem um plano de uma coleção e tudo, cada um deles me exercita a mais, e o meu plano de 5 a 10 anos de visão para a Osklen também me ajuda, você entendeu? A exercitar o meu trabalho como liderança Perfeito. da Osklen. Perfeito, então, obrigado. Era só isso mesmo. Dá para vocês desenvolverem com isso? Dá ótimo. Ótimo. Acho que a veracidade está mesmo no fluir da conversa mesmo. Tá. Perfeito, então.